o avanço de Trajano no coração do Império Parta se mostraria um grande tiro no pé, pois grandes rebeliões começaram nos territórios recém-conquistados, ganhando a atenção do imperador romano. Trajano procurou lidar com esses problemas, abandonando o domínio romano direto na Pártia propriamente dita, pelo menos parcialmente. Trajano enviou 2 exércitos para o norte da Mesopotâmia. O primeiro, sob o comando de Lúcio Quieto, recuperou Nísibis e Edessa dos rebeldes, provavelmente fazendo com que o rei Abgar V de Edessa fosse deposto e morto no processo. O segundo exército, entretanto, sob o comando de Appius Maximus Santra, foi derrotado e Santra morto. Mais tarde, em 116, Trajano, com a ajuda de Quieto e 2 outros legados, Marco Herúcio Claro e Tibério Júlio Alexandre Juliano, derrotou um exército parta em uma batalha onde Sanatruces da Pártia foi morto. Depois de retomar e queimar Seleucia, Trajano depôs formalmente os Rhoes, colocando Partamaspates no trono como governante cliente. Este evento foi comemorado em uma moeda como a redução da Pártia ao status de reino cliente. Após ter a Pártia como um reino vassalo, Trajano recuou para o norte a fim de reter o que pôde das novas províncias da Armênia, onde já havia aceitado uma trégua em troca da rendição de parte do território ao filho de Sanatruces, Vologases. Foi neste momento que a saúde de Trajano começou a piorar. A cidade-fortaleza de Atra, às margens do Tigre na sua retaguarda, continuou a resistir aos repetidos ataques romanos. Ele esteve pessoalmente presente no cerco, e é possível que tenha sofrido uma insolação durante o calor escaldante. Pouco depois, os judeus dentro do Império Romano do Oriente, no Egito, Chipre e Cirene, levantaram-se no que provavelmente foi uma explosão de rebelião religiosa contra os pagãos locais, sendo esta rebelião generalizada posteriormente chamada de Guerra de Quitos, ou Segunda Guerra Judaico-Romana. Outra rebelião irrompeu entre as comunidades judaicas do norte da Mesopotâmia, provavelmente parte de uma reação geral contra a ocupação romana. Trajano foi forçado a retirar seu exército para reprimir as revoltas. Ele viu essa retirada simplesmente como um revés temporário, mas estava destinado a nunca mais comandar um exército no campo, entregando seus exércitos orientais a Lúcio Quieto. Quieto cumpriu suas missões com sucesso, tanto que a guerra foi posteriormente nomeada em sua homenagem, Quitos. Foi prometido a Quieto um consulado no ano seguinte por suas vitórias, mas ele foi morto antes que isso pudesse ocorrer, durante o expurgo sangrento que abriu o reinado de Adriano, no qual Quieto e 3 outros ex-cônsules foram condenados à morte, sendo julgados sob uma vaga acusação de conspiração pelo tribunal secreto do prefeito pretoriano Atiano. Pensa-se que Quieto e seus colegas foram executados por ordem direta de Adriano, por medo de sua posição popular com o exército e de suas estreitas ligações com Trajano. Em contraste, a próxima figura romana proeminente encarregada da repressão da revolta judaica, o equestre Quintus Marcius Turbo, que havia lidado com o líder rebelde de Cirene, Loucuas, manteve a confiança de Adriano, eventualmente tornando-se seu prefeito pretoriano. Adriano decidiu prevenir qualquer futura ameaça contra sua posição como imperador. No início de 117, Trajano adoeceu e partiu para a Itália. Sua saúde piorou durante a primavera e o verão de 117. Ele chegou a Selinus, onde morreu repentinamente, pouco antes de 11 de agosto. Trajano pessoalmente poderia ter nomeado legalmente Adriano como seu sucessor, mas Dio afirma que a esposa de Trajano, Pompeia Plotina, garantiu a sucessão de Adriano mantendo a morte de Trajano em segredo, tempo suficiente para que ela produzisse e assinasse um documento atestando a adoção de Adriano como filho e sucessor. Adriano ocupou uma posição ambígua durante o reinado de Trajano. Depois de comandar uma legião durante as guerras dácias, ele havia sido dispensado das funções de linha de frente na fase decisiva da Segunda Guerra Dácia, sendo enviado para governar a recém-criada província da Panonia Inferior. Seguiu a carreira senatorial sem particular distinção e não foi oficialmente adotado por Trajano, embora dele tenha recebido condecorações e outras marcas de distinção que o fizeram ter esperança na sucessão. Ele não recebeu nenhum cargo após seu consulado em 108 e nenhuma outra honra além de ser nomeado arconte epônimo para Atenas em 111. Ele provavelmente não participou da Guerra Parta.
Fontes literárias relatam que Trajano havia considerado outros, como o jurista Lúcio Nerácio Prisco, como herdeiros. Adriano, a quem acabou sendo confiado o governo da Síria no momento da morte de Trajano, era primo de Trajano e era casado com a sobrinha neta de Trajano, o que o tornava um herdeiro designado. Adriano parece ter sido bem conectado ao círculo poderoso e influente de senadores espanhóis na corte de Trajano, por meio de seus laços com Plotina e o prefeito Atiano. Sua recusa em sustentar a política senatorial e expansionista de Trajano durante seu próprio reinado pode ser responsável pela hostilidade grosseira demonstrada a ele por fontes literárias. O primeiro grande ato de Adriano como imperador foi abandonar a Mesopotâmia, considerada muito cara e distante para ser defendida, e restaurar a Armênia e os Roena à hegemonia parta, sob a suzerania de Roma. A campanha parta foi um enorme revés para a política de Trajano, prova de que Roma tinha sobrecarregado a sua capacidade para sustentar um ambicioso programa de conquista. De acordo com a história augusta, Adriano afirmou seguir o precedente estabelecido por Catão, o Velho, em relação aos macedônios, que deveriam ser libertados porque não podiam ser protegidos, algo que Birley vê como um precedente pouco convincente. Outros territórios conquistados por Trajano foram retidos. De acordo com uma tradição histórica bem estabelecida, as cinzas de Trajano foram colocadas dentro da pequena cela que ainda sobrevive na base da coluna de Trajano. Segundo alguns estudos modernos, é mais provável que suas cinzas tenham sido enterradas perto de sua coluna, em um mausoléu, templo ou tumba construída para seu culto como divindade do Estado romano. Fontes antigas sobre a personalidade e as realizações de Trajano são unanimemente positivas. Plínio, o jovem, por exemplo, celebra Trajano em seu panegírico como um imperador sábio e justo e um homem moral. Cássio acrescentou que sempre se manteve digno e justo. Um imperador do século III, Décio, até recebeu do Senado o nome de Trajano como condecoração. Após os reveses do século III, Trajano, juntamente com Augusto, tornou-se no Império Romano posterior o modelo dos traços mais positivos da ordem imperial. Muitos imperadores depois de Trajano, quando tomassem posse, seriam desejados, Felicior Augusto, Melior Traiano. Que você seja mais afortunado que Augusto e melhor que Trajano. Durante a Idade Média, alguns teólogos, como Tomás de Aquino, discutiram Trajano como um exemplo de pagão virtuoso. Na Divina Comédia, Dante, seguindo esta lenda, vê o espírito de Trajano no céu de Júpiter com outras pessoas históricas e mitológicas notáveis pela sua justiça. Além disso, um mural de Trajano parando para fazer justiça a uma viúva pobre está presente no primeiro terraço do Purgatório, como uma lição para aqueles que são expurgados por serem orgulhosos. Notei que a margem interna da curva era de mármore branco, e tão decorada, com entalhes que não apenas Policleto, mas a própria natureza seria envergonhada. Ali estava registrada a grande glória daquele governante de Roma cujo vale a pena mover Gregory para sua grande vitória. Quero dizer com isso o imperador Trajano. E nas suas rédeas uma pobre viúva, cuja atitude revelava lágrimas e tristeza. A infeliz mulher, no meio de tudo isso, parecia dizer: Senhor, vinga meu filho, que está morto, de modo que meu coração está partido. Então ele disse: agora fique consolado, pois devo cumprir meu dever antes de prosseguir. A justiça exige isso e a piedade me impede. Dante, a Divina Comédia. O imperador romano é até mesmo lembrado no hino da Romênia. Trajano teve uma vida repleta de glórias, sendo considerado por muitos como o melhor imperador da história de Roma. Seu reinado marcou o auge da maior civilização do mundo antigo, onde o império não cresceu apenas na área militar, mas em todas as outras áreas necessárias para o desenvolvimento da civilização romana. Trajano se mostrou sendo um grande conquistador, que muito provavelmente conquistaria todo o Império Parto se não estivesse debilitado devido à sua saúde, mas isso é apenas especulação. No entanto, eu não duvido que um gênio militar como Trajano conquistasse os partas, já que ele havia feito eles de vassalos. Após a morte de Trajano, Adriano assumiria, com uma política muito diferente de seu antecessor,
preferindo entregar os territórios difíceis de manter, e abandonar as campanhas militares em terras estrangeiras, reforçando as fronteiras do Império, começando com a estratégia que levaria o Império Romano a ficar na defensiva. E você, o que achou do governo de Trajano? Acha que ele foi um imperador melhor que Augusto? Deixe nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.